O DPBEA inaugurou um novo gatil para os animais que estão disponíveis para adoção. Daqui a pouco a gente mostra esse novo espaço com o secretário de Meio Ambiente aqui no Câmara Notícia. Campinas realiza entre os dias 20 e 22 de março 6ª Conferência Municipal de Cultura no Ceprocamp, na área central do município. Câmara aprova em definitivo a criação da Escola de Justiça e também o programa Concilia Campinas. Olá pessoal, no Saúde Agora dessa semana vamos falar sobre incontinência urinária. Vamos conversar com o Dr. Carlos Del Roy, uroginecologista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 19 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas região, já sabe, né? Pode ir direto. 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque Campinas ganhou um novo espaço dedicado ao bem-estar animal. O DPBEA inaugurou um gatil moderno, com estrutura pensada para garantir mais qualidade de vida aos felinos. E o melhor, vários deles já estão disponíveis para adoção. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, concluiu recentemente a primeira etapa das obras de reforma e ampliação da unidade no Jardim Bela Vista, em Campinas, que inclui novos gatis. A instalação conta com um solário, área gramada, iluminação e vários acessórios pensados para estimular o comportamento natural dos felinos. Esse é um espaço de mais de 80 metros quadrados, onde a gente tem aqui um novo conceito do gatil do Departamento de Proteção Animal. Então vocês podem ver que tem as suas novas casinhas, então eles estão praticamente aqui num spa, né? Então isso é muito bom, você vê a felicidade dos gatinhos aqui, isso também deixa a gente muito feliz, porque cuidar da causa animal sempre é um desafio, né? Cada dia mais, e os bichinhos têm que ser bem cuidados, e aqui com certeza eles são bem cuidados. Essa daqui é a Manu, um dos 18 gatinhos disponíveis para adoção aqui no DPBEA. Nesse novo espaço, eles recebem todo o cuidado necessário, carinho, tem os brinquedos, a alimentação, mas o que eles esperam mesmo é o aconchego de um novo lar. Todos esses gatinhos aqui, eles estão à disposição para ser adotados. É importante a gente ressaltar que todos os gatos que nós temos, os cães que nós temos aqui no nosso departamento, são animais que foram acidentados ou que foram abandonados, maltratados, em condições muito ruins de saúde, chegaram aqui no departamento. E eles passaram por tratamentos. Então hoje eles são todos castrados, chipados, bem alimentados, passa periodicamente pelos veterinários. Então eles estão aptos a ser adotados por tutores responsáveis. Então é só procurar os nossos canais aqui da nossa prefeitura ou do nosso departamento aqui do DPBEA, tem que ser maior de idade, pode ser residente do Brasil inteiro, pode adotar os nossos animais, estão à disposição desde que tenha responsabilidade e atenda os requisitos para adoção. O vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara de Campinas, acompanhou a entrega do novo espaço. Eu posso falar com muita propriedade em relação a isso, onde eu acompanhei a evolução do início até o final dessa primeira etapa das obras que está sendo entregue deste gatil, onde tem 18 animais, que são 18 gatos, que já estavam no DPBEA e que estão aqui sendo tratados, foram socorridos da rua ou abandonados ou atropelados. Então é muito importante frisar que o tratamento foi feito da forma adequada
e está sendo muito bem cuidado. Aqui é um espaço adequado para eles, onde tem a primeira etapa com 18 animais, 18 gatos, que está aqui no primeiro gatil. E temos também o segundo gatil ao lado, onde está sendo feitas as tratativas aí para a colocação desses animais. Outra melhoria concluída foi a reforma e ampliação do prédio que abrigará a clínica veterinária do DPBEA. O investimento total na primeira fase da reforma foi de R$ 600 mil, com recursos de TACs, que são termos de acordos de compromisso e termos de ajustamento de conduta. As reformas que estão acontecendo nesse local aqui de pronto atendimento dos animais, né? Inclusive a partir de hoje a gente começa a celebrar o convênio com a Apucamp, que é uma clínica 24 horas, onde todos os animais nossos resgatados pelo nosso SAMU ou que sejam recolhidos pelo SAMU por maus tratos, eles são atendidos diretamente na PUC. Esse atendimento a partir de hoje sempre foi 24 horas, mas a gente tinha o sobreaviso. Agora são 24 horas de atendimento com os veterinários mesmo no local, lá na Apucamp. Então isso é muito importante, é um avanço, temos aí mais 11 novos serviços, e é importante ressaltar também que o Departamento de Proteção Animal DPBEA não é esse local somente aqui, onde a gente recolhe os animais e trata deles aqui, recupera eles e deixa aptos à adoção. O Departamento de Proteção Animal, ele tem a clínica móvel, né, que atendemos no ano passado mais de 18.800 atendimentos gratuitos entre cães e gatos, foram mais de 16 animais chipados, tivemos mais de 10 mil castrações. Então é todo esse conjunto do SAMU animal, né? Então esse local aqui é só o local onde a gente recebe os animais que chegam para ser cuidados e tratados, né? Então a reforma aqui ainda vai um tempinho, mas já começa a dar o sinal da nossa vitória aqui com relação à causa animal. Campinas abre espaço para que a população participe diretamente da construção das políticas culturais da cidade. Começa amanhã, sexta-feira, a 6ª Conferência Municipal de Cultura. Um encontro que reúne artistas, produtores, moradores para discutirem propostas e definirem os rumos do setor até 2030. Campinas realiza entre os dias 20 e 22 de março a 6ª Conferência Municipal de Cultura. O evento acontece no auditório do Ceprocamp, na região central, e é aberto ao público. A conferência reúne diferentes setores da sociedade, como artistas, produtores culturais, educadores, estudantes e moradores da cidade. O Plano Municipal de Cultura é um documento bastante extenso que organiza eixos, metas e ações para a estruturação de políticas públicas na cidade. Então isso envolve desde a organização dos equipamentos públicos de cultura, até como funciona a Secretaria de Cultura, questões de orçamento, também questões de fomento a grupos artísticos, a espaços culturais, também como a gente cuida do nosso patrimônio, da nossa memória, como a gente interrelaciona isso também com a educação, com o meio ambiente, com trabalho e renda. Então esse documento ele é bem extenso e o processo de revisão é avaliar quais foram as mudanças culturais que aconteceram nesse período, quais são as dificuldades de gestão de implementação, para a gente fazer essa revisão de meio de caminho, uma vez que o plano tem vigência até 2030. A participação popular é considerada fundamental nesse processo. Qualquer pessoa pode participar, mesmo quem não atua profissionalmente na área cultural. Para isso, é preciso fazer inscrição pela internet no site da Prefeitura de Campinas. A inscrição contempla, a participação. Se for morador de Campinas acima de 16 anos, tem a oportunidade de participar como votante, como delegado, que a gente chama. E também a gente tem a logística de um kit lanche também, porque é um processo bem extenso de participação. Não sendo possível fazer pela internet, também é possível fazer online, presencial, nos dias de evento, na sexta-feira ou no sábado. Na sexta-feira no período noturno, das 19 às 21h30, e sábado e domingo é o dia todo, das 9 às 19h. Durante os 3 dias de evento, os participantes devem avaliar ações já realizadas, identificar desafios e propor novas estratégias para o desenvolvimento cultural de Campinas. Uma vez que a Secretaria precisa também saber do ambiente social para que essas
essas políticas sejam feitas de maneira mais coerentes, né, com a cidade de Campinas. Então a participação dos fazedores de cultura é muito importante para que a gente possa conhecer todas as realidades ou as mais diversas possíveis e ter isso representado nesse documento. Mas lembrando que é uma oportunidade importante não só para fazedores de cultura, mas para a sociedade como um todo, né? Todo mundo consome filmes, música, arte, participa de festas populares ou festas comunitárias, então influencia na vida de todo mundo. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 13ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram por mais de 2 horas para discutirem e votarem os 11 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assistiu Câmara Notícia. Agora, nas notícias do Legislativo, destaque fica por conta da reunião ordinária desta quarta-feira, como você mesmo disse, olha só. E na noite, nós tivemos a votação de 11 projetos. Dentre eles, 2 de autoria do prefeito foram aprovados de forma definitiva. O que isso significa? Agora, eles vão para a sanção do Executivo. Um deles é o que cria aí a Escola de Justiça. Ele faz uma alteração na Secretaria Municipal de Justiça, criando então essa escola. E a novidade foi que após a audiência pública, esse projeto recebeu uma emenda. E essa emenda fala justamente da atuação da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, fazendo parte da Escola de Justiça do nosso município, como detalha o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad. Entre as contribuições, houve por bem apresentar uma emenda para que nós colocássemos a Escola do Legislativo. Não é nada mais justo que a Câmara Municipal também tivesse um protagonismo através da Escola do Legislativo. Entre tantos os atores, tantas as ferramentas que nós teremos, hoje estaremos votando o mérito desse projeto com alegria, com a felicidade de incluir também a nossa querida Elecamp. O outro projeto também aprovado de forma definitiva, que foi detalhado pelo vereador Paulo Haddad, é o que trata aí da questão do Concilia Campinas, que vai permitir que devedores, que pessoas que tenham dívidas ativas com o município também possam aí fazer a negociação dessas dívidas sem partir para a judicialização do município. Nós tivemos uma contribuição extremamente importante da advogada doutora Juliana da OAB, que ela pontuou vários itens para que nós pudéssemos, de alguma forma, através das indicações dela. E a OAB contribuiu, né, para que nós tivéssemos hoje uma emenda robusta, né, pontuando vários aspectos desse projeto, até na redação do projeto, mas também dentro daquilo que é conceitual e também contribuindo, né, para algumas adequações. Então, uma audiência muito boa também, focada no Concilia, que é um projeto que estabelece ou dá oportunidade do cidadão que tem dívidas, não só de tributos e multas, para que ele tenha a sua regularização da sua situação tributária na cidade de Campinas. A reunião completa está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas e também o resultado completo detalhado no site da Câmara Municipal de Campinas. É com você no estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem também, mais à tarde, a ministra da Mulher, Márcia Lopes, esteve aqui na Câmara, participou do debate sobre o Pacto Brasil entre os 3 poderes para enfrentamento do feminicídio, uma iniciativa da bancada feminina do Legislativo. O governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O acordo parte do reconhecimento de que a violência contra as mulheres no Brasil constitui uma crise estrutural que exige respostas articuladas e contínuas do Estado. A visita da ministra da Mulher, Márcia Lopes, à Câmara de Campinas, representa a união dos 3 poderes para a promoção da igualdade de gênero na região. A ministra falou que o debate proposto pela bancada feminina da Câmara consolida a unidade do poder público no enfrentamento à violência contra a mulher. O que é fundamental é ter um diagnóstico. Aqui eu até disse que
Campinas, com quase 1.200.000 habitantes, tem 621.300.000 mulheres. Então, é muito importante que tenha um diagnóstico. O fato de ter uma secretaria municipal agora, recentemente, isso ajuda muito. Nós estamos estimulando que os municípios tenham um órgão gestor de política para as mulheres, porque essa área ela tem que coordenar as demais. Então, o que na saúde tem que ser feito para a mulher, o que na educação tem que ser feito, o que na assistência social, no trabalho, todas as áreas. Então, isso, né, também vai facilitar muito se houver essa disposição. E a iniciativa da Câmara foi muito importante, particularmente das nossas vereadoras mulheres, que têm esse compromisso, mas que o presidente da Câmara, né, eu também conversei com ele, e ele tem esse compromisso. E agora, com a Secretaria Municipal de Mulheres, tem um passo aí dado importante, trazer o sistema de justiça, porque de fato ele é mais complexo, né? O evento, organizado pela bancada feminina da Câmara Municipal de Campinas, recebeu lideranças de toda a região para discutir o combate à violência contra a mulher. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herman, falou das recentes iniciativas de Campinas no combate à violência de gênero e destacou uma nova parceria com a Secretaria da Educação para levar o debate às escolas municipais de Campinas. Iremos capacitar os educadores e educadoras de aproximadamente 430 escolas municipais e estaduais em violência digital, para que os professores saibam conduzir da melhor forma possível esse tema em sala de aula. Para os alunos de 1º até 9º ano, será incluso no plano pedagógico. Da mesma forma que são dadas aulas sobre racismo, sobre pautas ambientais, né? Agora a valorização do papel das mulheres e aulas sobre enfrentamento à violência também serão fornecidas. E promoveremos no final do ano, justamente para ter o engajamento dos alunos, um concurso para os menores de frases e desenhos e para os maiores de redação, com premiação, enfim, para que todos participem. As vereadoras da bancada feminina da Câmara de Campinas falaram sobre a importância de dialogar sobre a violência de gênero, que faz milhares de vítimas no Brasil. Semana sim, semana não, uma mulher é assassinada na nossa cidade. Isso é feminicídio, pelo simples fato dela ser mulher. E assassinada, ou seja, é um homem matando uma mulher. Geralmente são ex-companheiros, ex-namorados, pessoas que não querem aceitar o fim do relacionamento, e é o machismo, é a misoginia, é o ódio. Então, é extremamente importante que a ministra esteja aqui na nossa cidade, apresentando esse conjunto de medidas que todos têm que se empenhar. O combate ao feminicídio tem que envolver todo mundo, homens, mulheres, as instituições, o parlamento, o poder judiciário, o poder executivo, e também tem que ter financiamento. Política se faz com financiamento público. Não adianta você falar da boca para fora que protege a mulher se você não faz. Numa cidade do nosso tamanho, né, que é a cidade de Campinas, a gente consegue ter uma melhor equipamento, né? A gente tem todos os equipamentos previstos na Lei Maria da Penha. Inclusive, essa é uma das nossas lutas, né? Falamos sempre para a ministra que a gente consiga ampliar a quantidade de servidoras que fazem atendimento. Isso também é responsabilidade do Estado, porque as DDMs são quem realizam o boletim de ocorrência, mas principalmente as medidas protetivas que podem ali garantir a segurança das mulheres. E também foi anunciado que mulheres que têm medida protetiva, elas vão ter tipo um smartwatch, né, para elas acompanharem aonde esse agressor está, e ele estaria utilizando tornozeleira eletrônica. E isso poderia garantir que as mulheres não fossem surpreendidas, porque a partir do momento que ele entra no range, né, essa pulseira seria acionada e ela poderia buscar ajuda a tempo. Nós estamos vendo uma escalada do feminicídio, significa que o feminicídio está aumentando em quantidade, está aumentando inclusive em características de crueldade, está aumentando no assassinato não só das mulheres, mas das crianças. Cada vez é mais comum a gente ver que as mulheres são mortas numa relação afetiva por pessoas da família e também os seus filhos. Então é muito sério isso que a gente está vendo no país, e esse pacto é fundamental. O pacto é fundamental para que a gente possa ter as políticas sejam uma realidade na vida das mulheres. Nós precisamos que a proteção da mulher seja uma realidade. Isso significa
investimento, significa capacitação, significa contratação de pessoas, significa articulação entre os vários poderes, significa que as mulheres que estão numa situação de violência precisam ter a sua vida respaldada, precisam ter segurança para sair dessa situação. É uma dessas propostas, é uma proposta de fortalecimento das políticas públicas de proteção à vida e à dignidade das mulheres, de proteção dos seus filhos também, proteção em todas as suas dimensões, né? A gente sabe que para enfrentar o feminicídio, para enfrentar a violência, é necessário política pública eficaz e para isso é necessário investimento, para isso são necessários servidores, não existe política pública feita sem trabalhadores, especialmente no caso das políticas voltadas para as mulheres, sem trabalhadoras. E olha só, projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Salvetti quer a criação de vagas exclusivas de parada rápida em frente às instituições de longa permanência para idosos, clínicas e residências geriátricas e casas de repouso aqui na cidade. O vereador Arnaldo Salvetti protocolou um projeto de lei complementar que cria vagas exclusivas para parada rápida em frente às instituições de longa permanência para idosos, também em clínicas e residências geriátricas e casas de repouso de Campinas. Primeiro que a necessidade, por causa do seguinte, muitas vezes a ambulância ou o idoso vai para uma casa de idoso ou vai para uma clínica, né? E muitas vezes não tem onde parar, ou ele para em fila dupla, né? E não tem um local adequado, sinalizado para poder, ou ele parar o carro para poder ali aquele idoso descer, ou dar o melhor segurança para o idoso descer. Então eu estou protocolando esse projeto para um melhor atendimento, uma segurança melhor e sinalizado, que é mais importante, uma sinalização que ali é permitido parar por 10, 15 minutos para descer ou embarcar um idoso que está saindo de uma clínica de tratamento ou mesmo uma casa de idosos. O vereador reforça que diversos municípios brasileiros já implantaram esse sistema. Ainda segundo a proposta protocolada pelo parlamentar, a demarcação do espaço ficará a cargo da INDEC. Eu acho que ela tem que levantar através da assistência social, através das casas que têm alvará, ou as novas casas que sejam instaladas já com a placa, aquela plaquinha proibido ou proibido estacionar, ou no caso que tenha a vaga sinalizada com uma placa podendo parar por 15 minutos. A preocupação com a falta de médicos neurologistas e as reclamações de pacientes que aguardam por consultas motivaram o vereador Ailton da Farmácia a solicitar informações à Secretaria Municipal de Saúde. O documento solicitando as informações foi protocolado na Câmara de Campinas. No requerimento, o parlamentar questiona a possível falta de neurologistas na rede municipal e os prazos de espera para consultas, destacando os relatos de pacientes que enfrentam dificuldades para atendimento nos últimos meses. O motivo desse vereador é que os pacientes, as pessoas procuram esse vereador. Esse vereador é da área de saúde, com preocupação que a família deles toma medicamento de uso contínuo para epilepsia, transtorno, depressão, e hoje eles não têm o neurologista. Tem casos aí, pacientes, procura o vereador que desde o ano passado está tentando marcar uma consulta, né? Como vocês sabem, essa especialidade não tem em nenhum posto de saúde da nossa cidade. Um dos casos que motivou o pedido é o de um paciente com epilepsia e crises convulsivas, que aguarda agendamento desde agosto do ano passado. Sim, esse paciente desde agosto do ano passado, ele reclamou, está tentando conseguir essa consulta e até hoje ele não conseguiu. Então, esse vereador está cobrando a Secretaria de Saúde para que isso não aconteça, não só com esse morador, com esse paciente, mas também com futuras pessoas que venham estar precisando de neurologia, que é uma especialidade. Como eu disse, nós temos na Policlínica 2, ela não existe, não tem atendimento nos postos de saúde, que também deveria ter, né? Mas como está centralizado esse atendimento na Policlínica 2 e na 3, o vereador está cobrando para que seja o mais rápido possível essas pessoas sejam atendidas, seja feita a consulta dela e ele volte a usar o medicamento
que está acostumado, que faz muita falta. Como eu disse, são transtornos de epilepsia, convulsões, e essas pessoas não podem ficar sem esse medicamento. O vereador também questiona qual é a carência atual de neurologistas e quais medidas a prefeitura pretende adotar para reduzir o tempo de espera. Então, esse vereador está cobrando porque essas pessoas precisam desses medicamentos. É os medicamentos de uso contínuo. Quando você fala de uma epilepsia, uma convulsão, essa pessoa está sujeita, sem esse medicamento, a acontecer desmaios em qualquer lugar. Então essas pessoas não podem ficar sem esse medicamento de forma nenhuma. E a gente viu que um médico pediu licença e o outro foi afastado. E a gente está pedindo para a Secretaria de Saúde urgência, que seja contratado em outros profissionais neurologistas, para que essas pessoas venham a ser atendidas e não tenha esse tipo de problema de saúde, que é um problema muito, muito grave. Ontem em Goiânia, mais uma vez a Ponte Preta jogou mal, criou pouco, acabou sendo derrotada e está eliminada da Copa do Brasil. Antes do primeiro minuto, o Atlético Goianiense jogou a bola na área da Ponte e Diogo Silva começou a trabalhar. Guilherme Lopes fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Marrone tentou a finalização, mas a zaga bloqueou na hora certa. Na cobrança de escanteio ensaiada, por pouco não sai um golaço, chute de fora da área. De pé em pé, o Atlético chegou de novo, mas essa no meio do gol. Somente aos 25 minutos, a Ponte Preta assustou com Brian Borges, mas também no meio do gol. No segundo tempo, aos 13 minutos, Marrone tentou da intermediária e Diogo Silva fez a defesa. Até que aos 19 minutos, Kevin Ramírez tentou um passe. A bola bateu em Rodrigo Souza e voltou para o atacante, que finalizou com maestria, encobrindo Diogo Silva. Belo gol, 1-0 Atlético Goianiense. Marrone chamou Lucas Cunha para dançar, mas finalizou fraquinho. Igor Henrique de falta passou perto. Brian Borges pegou a sobra do escanteio e mandou longe, a chance da Ponte tentar a disputa por pênaltis. Então, sem pontaria, sem gol, ficou nisso, Atlético Goianiense 1, Ponte Preta eliminada 0. A Ponte desperdiça uma grande chance de ir longe na competição e deixou pelo caminho R$2 milhões, uma quantia que seria muito importante para os cofres aí do Moisés Lucarelli, né? Porque a Ponte agora, ela disputa o Campeonato Brasileiro da Série B sem essa quantia. O Atlético Goianiense também vai disputar a segunda divisão, se mostrou uma equipe muito limitada, mas aproveitou a chance que teve. Bom, a Ponte se prepara para a competição, a estreia na Série B é neste domingo, 6 horas da tarde, contra o Atlético em São João del Rei, lá em Minas Gerais. Amanhã a gente fala mais sobre este confronto. A Ponte que não vai ter muito tempo aí para poder trabalhar. Hoje já é quinta-feira, no domingo já tem a estreia na segunda divisão do futebol brasileiro. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia porque, olha só, a incontinência urinária é um problema comum que afeta mais as mulheres. A condição tem cura, mas impacta a qualidade de vida, causando constrangimento social. Sobre as causas, tratamentos, acompanhe o Saúde Agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Saúde Agora, dedicado à promoção da saúde integral e bem-estar. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Apesar de ser um problema de saúde comum, o assunto ainda é cercado de tabus e constrangimento, fatores que retardam o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Convidamos o Dr. Carlos Del Roy,
uroginecologista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Bom dia, obrigado pelo convite. Será um prazer conversar com vocês sobre esse tema importante, até porque no dia 14 de março foi o Dia Internacional da Incontinência Urinária, né? Acho que você vai falar disso, né? Prazer falar contigo. Muito obrigada, Dr. Carlos. Sim, é um assunto, né, importante e embora, né, seja comum, mas ainda assim exatamente tem esses tabus, tem esses constrangimentos, né, por conta da incontinência. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Isso é um número expressivo, Dr. Carlos? É muito expressivo, né? Quando a Sociedade Brasileira de Urologia fala em 10 milhões, ela fala entre homens e mulheres, né? Se você pegar só as mulheres, no caso eu só trato de mulher, a gente tem uma estatística americana que dá conta de que 1 em cada 3 mulheres acima de 45 anos apresentam algum tipo de incontinência urinária. 1 em cada 6 tem a bexiga nervosa e 1 em cada 10 tem prolapso, a bexiga caída, a vagina larga. Muita gente não gosta desse termo, mas ele é muito utilizado aí. Então, você está falando de um número gigantesco. Você está falando aí entre 6 a 8% da população mundial feminina sofre de algum tipo de incontinência urinária. Certo. E, doutor Carlos, falando sobre os tipos, né? Queria que o senhor explicasse, contextualizasse de fato o que é a incontinência e também quais são os tipos que existem desta condição. A incontinência urinária de esforço é aquela em que a mulher apresenta qualquer tipo de perda a qualquer tipo de esforço. Pode ser subir escada, sorrir, pular, jogar, quando ela estiver no intercurso sexual com parceria de outro sexo, qualquer dessas situações. A outra é a urgência, né, que a gente chama bexiga nervosa, aquela premência de ir ao banheiro, você não consegue controlar e você acaba por perder. E as outras condições são mais raras, são aqueles problemas quando, por exemplo, a paciente ela tira o útero por qualquer situação e fica uma comunicação anômala entre a bexiga e a vagina, entre o ureter e a vagina, que são as fístulas. E o quarto tipo é aquela paciente que tem algum tipo de bexiga flácida. Ela não consegue urinar porque ela não consegue, o seu sistema autonômico simpático e parasimpático, ele está com problema, e ela perde urina por transbordamento. Esses são, por alto, assim, os 4 principais pilares da incontinência urinária. Certo, e o senhor comentou, né, a respeito sobre a condição atinge, né, principalmente as mulheres. E tem uma idade que isso acontece, uma faixa etária, idosos tendem a ter também essa condição, doutor Carlos? Sim, no Brasil, idoso é quem tem acima de 60 anos, né? Então você tem aí um outro dado americano que em 10 anos a população acima de 65 anos nos Estados Unidos vai dobrar de tamanho. Então você tem, principalmente a perda de urina, ela pode acontecer nas primeiras décadas de vida, 3ª, 4ª década. Mas assim, o principal é esse dado que eu dei no comecinho. 1 em cada 3 mulheres americanas acima de 45 anos tem algum tipo de incontinência. Os idosos podem ter incontinência de esforço, mas eles têm muito mais a incontinência por bexiga hiperativa, onde a senhora perde sem perceber. E, doutor Carlos, quais são as causas mais comuns, né? Existem alguns fatores que prevalecem para esta condição? Excelente pergunta. O principal é a idade, o envelhecimento natural. O envelhecimento saudável ele pode ajudar a postergar essa curva. O trauma obstétrico, né, o parto,
o parto nem sempre bem assistido, ou bem assistido, mas aqui não foi devidamente explicado, não foi devidamente trabalhado esse assoalho pélvico para esse momento do nascimento, né? Isso é um. A obesidade, o sedentarismo, o cigarro, o álcool, esses são a gente tem hoje uma epidemia de obesidade, né? Muitas mulheres que estão obesas, quando elas perdem peso, param de perder urina. É interessante isso. Mas acho que a característica fundamental do problema, Claudinei, é que a mulher se sente envergonhada de tratar esse problema. É difícil a gente ter um acolhimento. No Santa Joana, a gente está criando essa ideia de um centro de apoio complexo de tratamento do problema para poder acolher essa mulher lá e dar todo o tratamento, desde a fisioterapia, psicologia, enfim, dar um acompanhamento geral, né? Certo. E, doutor Carlos, existem sintomas, né? Quando que essa paciente, ela percebe que ela está com essa condição, com incontinência urinária, ou se é apenas um escape, né, de urina, como que ela percebe que, de fato, ela precisa procurar aí uma orientação médica? Excelente questão também. A primeira é sentir que a veste íntima está com mau cheiro. Então, assim, ela começa perdendo um pouquinho, 2 vezes na semana, aí ela pergunta para a colega, pergunta para a mãe, fala, normal. Assim, não é normal perder urina, em nenhuma situação, tá? Aí ela começa a usar um forrinho. Às vezes não tem condições de comprar um absorvente. Existem muitas críticas a isso, né? E aí ela se percebe mal cheirosa, ela se percebe chateada, medrosa, envergonhada, e aí ela começa a usar cada vez mais vestes escuras. É uma característica interessante desse grupo de pessoas, entendeu? E muitas vezes ela não escuta, ela não tem aonde perguntar. Essa acho que é a grande questão. Elas ficam tão envergonhadas com a situação, né, que acabam silenciando isso, por isso que é difícil esse diagnóstico no início, o início do tratamento, né, doutor Carlos? Vamos entrar na questão do tratamento, então. Como que funciona essa avaliação, né? Como que é feita a avaliação para entrar no tratamento adequado? Principal é a entrevista clínica com um médico que tenha experiência. A uroginecologia não existe como subespecializada no Brasil, né? A gente está lutando por isso junto aos órgãos como a Associação Médica Brasileira. Mas, assim, o exame clínico, a paciente pode apresentar perda. Uma dica para os médicos, em geral, é examinar a paciente de pé, com a bexiga confortavelmente cheia, protege o chão, pede para ela tossir de pé, apresentou a perda. Aí você precisa documentar isso de 2 maneiras. Um exame invasivo, que é o estudo urodinâmico, em que você coloca um catéter no canal da bexiga, um canal no reto e um outro, um eletrodo no abdômen, e você faz junto à eletromiografia, porque para os planos de saúde você precisa ter o documento. E a outra ferramenta que é muito interessante é o ultrassom translabial, em que você vê todo o aumento do perímetro do corpo do períneo, aquilo que se chama de vagina larga, né? Você vê tudo isso aí. Com isso, você consegue ter exatamente o diagnóstico. Aí você pode começar com medidas comportamentais, né? Como mudar a alimentação, iniciar a perda de peso, inicia a fisioterapia, observa 4 ou 8 semanas. Obteve resultado, está satisfeita com isso? Ok. Alguns casos também, o laser vaginal, ele ajuda, principalmente no pós-parto, assim, o paciente deu à luz de parto normal, ainda tem uma perda pequena, o laser é muito interessante. Feito isso, essa condição inicial, ela não funcionou. A outra coisa que funciona muito bem é o tratamento cirúrgico, é feito até a técnica de um sling com material sintético, mesmo que se usa para a hérnia, né?
você tem 3 tipos, né? O vertical, o horizontal e o mini sling, cada um tem a sua indicação. Ele é uma técnica recente, ela tem 25 anos de mercado, e o estudo mais longo que tem no mundo, que é o sueco, ele dá conta de que depois de 20 e poucos anos, esses pacientes, 90% deles estão secos. A grande questão aí do tratamento cirúrgico é quem faz essa cirurgia. No começo ela caiu no gosto popular e hoje ela é mais realizada por especializados, vamos chamar assim. Ela dá um excelente resultado, porque o problema, como toda cirurgia, são as intercorrências que podem vir daí. Mas os pacientes ficam assim muito satisfeitos, retornam à vida, e aí ela retorna para a fisioterapia mais 4 ou 8 semanas, e aí ela mantém os cuidados de não engordar, envelhecer saudável, não fumar, não beber, e segue a vida normal. Então é uma condição, né, Dr. Carlos, que tem cura, tem tratamento, tem caso da cirurgia, né, para pessoas que realmente necessitam da cirurgia, o tratamento a laser, né, que são tratamentos menos invasivos, e tem como prevenir, então, nesse caso, mudando o estilo de vida, né? Sim. Começa durante a gestação, né? Se você tem uma pessoa que tem uma complexão física menor, e ela tem um esposo ou uma esposa de maior tamanho, essa relação mãe-feto, ela tem que estar equilibrada, né? Porque fetos acima de 3,5 kg, 3,8 kg, elas podem gerar problemas já de cara. E outras coisas, né? O reforço do assoalho pélvico durante toda a gestação, anestesia no período de expulsão, tudo isso é fundamentalmente importante. Esses 2 momentos, né? Cuidado com a vida, hábitos de vida saudáveis, e o momento da parturição são os 2 fatores que ficam de conselho para as nossas mulheres terem em mente isso. Não estou demonizando o parto normal, de maneira nenhuma. Isso é uma escolha pessoal da mãe, do casal, enfim. Mas precisa estar preparado para esse momento aí. E, doutor Carlos, o que a Sociedade Brasileira de Urologia, né, tem feito em relação a essa conscientização mesmo, né, para as mulheres, para que esse cenário do tabu, do constrangimento, ele mude, né, por conta dessa condição? Me permita uma parte. Existe a Sociedade Brasileira de Urologia, que é ampla, e existe a Sociedade Brasileira de Uroginecologia, que ela é mais multicompetente. Ela tem ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas, enfermeiras, ela é mais assim. Essa é onde a gente faz parte, chama-se Uroginap. A Uroginap, junto com outras fundações, ela faz campanhas recorrentes através de webinários, de conscientização, de não normalizar a perda. Procure um profissional. Você tem direito aí no posto de saúde, você vá, questione o médico, aí até que ele derive você a um centro terciário. Né? Por exemplo, na região de Campinas, você tem 2 grandes polos aí, públicos, a Unicamp e a PUC de Campinas, que são 2 universidades competentíssimas, com pessoas competentíssimas, tanto da gineco quanto da uro, para tratar o problema. Né? Mas todas as sociedades, eu sou ginecologista, eu não posso participar da Sociedade de Urologia. A gente participa da Sociedade Brasileira de Uroginecologia. No sábado mesmo, a gente teve uma campanha internacional e nacional de conscientização do problema. Tá certo, doutor Carlos. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar e mandar, né, essa mensagem sobre não ter vergonha dessa condição que tem cura, tem tratamento e tem aí que ter uma ótima qualidade de vida. Então, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado de sobremaneira todas essas mulheres que sofrem desse problema. Obrigado pela participação, obrigado, Santa Joana, pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Carlos.
Bom, pessoal, o Saúde Agora fica por aqui. Você pode acompanhar esse episódio no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Continue aproveitando a programação. Eu te espero na próxima edição. Até lá! Quinta-feira chuvosa em Campinas. Bom, para você que assistiu ontem ao Jornal Câmara Notícias, já sabia desta condição. Para amanhã, sexta-feira, o sol volta a aparecer, mas a nebulosidade continua em alta e tem previsão de mais chuva. A temperatura segue amena neste último dia de verão. Amanhã acaba esta estação, hein? E olha só, mínima de 18 graus. Ao longo do dia essa temperatura até sobe, mas não passa dos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.